Abra sua Bíblia, por favor, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto você localiza esta carta, registro aqui também minha gratidão ao pastor Fábio, que foi me buscar em Curitiba, tem cuidado muito bem de mim durante esses dias. Que Deus siga o abençoando com sua família e também o seu ministério. Quando você encontrar a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, localize aí, por favor, o capítulo de número 5. O Senhor tem feito esta palavra reacender em meu coração nesses últimos 15 dias, e eu entendo que esta também é uma direção de Deus para nós aqui hoje à noite. Quando você encontrar o capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, identifique aí, por favor, o versículo de número 23, porque nós leremos este verso e encerraremos a leitura no verso de número 24. Os irmãos e as irmãs que encontraram a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24, por favor se manifestem dizendo glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará, e só os que podem digam amém. Amém. Obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Assim como ontem à noite, hoje pela manhã, mais uma vez nós estamos frente a uma porção bíblica e sagrada que nos é, de certa forma, muito familiar. Eu acredito que a grande maioria dos que aqui estão, de alguma forma, já tem familiaridade com estas palavras proferidas, escritas e enviadas por Paulo à igreja que estava em Tessalônica, em que nelas o apóstolo Paulo adverte aqueles irmãos a respeito da importância de uma vida santificada. Mas se nós queremos, pelo menos tentar aqui, entender primeiro o que é que leva Paulo a escrever o que ele está escrevendo, quais são as motivações de Paulo, o que é que move o apóstolo Paulo a advertir esta igreja a respeito da santificação. Mas não só isso, se queremos também identificar os objetivos de Paulo com estas palavras, é preciso olhar para além do texto. Esse é um problema que nós temos. Às vezes lemos um texto sagrado e nos prendemos apenas ao que lemos, nos esquecendo que cada palavra é parte de uma frase, que é parte de uma sentença, que é parte de um capítulo, que é parte de um livro e que é parte de toda a Bíblia. E a Bíblia, diferente do que muita gente pensa, não é um livro de muitas histórias. A Bíblia é um livro de uma história só.
ela é a história de Deus, contada por pequenas histórias. Então, quando olhamos para um texto como este que nós temos lido, é preciso olhar para além do texto. E quando eu proponho isso, eu não estou dizendo que é preciso olhar para o capítulo todo, e nem tampouco para a carta como um todo. Neste caso aqui, é preciso nos lembrarmos, ainda que de forma muito rápida, a constituição desta igreja, isto mesmo, como é que essa igreja nasceu, a história desta igreja. Isso está de forma muito bem detalhada em Atos capítulo 17. O apóstolo Paulo, ele chega em Tessalônica, esta importante cidade da época, e quando ali chega, como de costume, Paulo procura a sinagoga daquela cidade. Quando encontra, o texto sagrado nos informa que por 3 sábados seguidos, Paulo expôs a palavra, Paulo pregou o evangelho. E a Bíblia nos informa que, em resultado à pregação do apóstolo Paulo, um número expressivo de pessoas se converteu ao evangelho. Por causa deste resultado, nós somos informados que Paulo enfrentou uma grande perseguição. Essa perseguição foi tão acentuada que o apóstolo Paulo se viu forçado a deixar a cidade de Tessalônica. É quando Paulo, então, deixa esta nova igreja para trás e segue em direção à cidade de Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, a Bíblia nos informa que ele ali também começa a pregar o evangelho. Mais uma vez, em resultado à pregação do apóstolo Paulo, em Bereia, também um número expressivo de pessoas se converteu ao evangelho. O que aconteceu? Mais uma vez, Paulo enfrenta uma grande perseguição, se vendo forçado novamente a deixar a cidade de Bereia. É quando Paulo se dirige à grande cidade de Atenas. Quando Paulo já estava instalado em Atenas, preocupado com a nova igreja que ele havia deixado em Tessalônica, ele chama o seu filho na fé, o jovem obreiro Timóteo. E quando Timóteo chega até o grande apóstolo Paulo, Paulo o envia a Tessalônica. E o envia com pelo menos 2 missões. Primeira, cuidar daqueles irmãos. Ele diz a Timóteo: vá lá e cuide daqueles novos irmãos. Segunda missão, para colher informações a respeito do desenvolvimento espiritual daqueles irmãos. Timóteo viaja para Tessalônica. Quando ali chega, começa a trabalhar e a cuidar daqueles irmãos. E depois de um tempo, Timóteo envia o relatório ao apóstolo Paulo. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo fica extremamente animado, porque embora a igreja em Tessalônica fosse uma igreja majoritariamente composta por novos convertidos, todavia as informações eram basicamente essas. Primeiro, aquela igreja continuava crescendo. Segundo, aquela igreja continuava fervorosa. Terceiro, aquela igreja continuava generosa. Quarto lugar, aquela igreja continuava crendo nas mesmas coisas que o apóstolo Paulo havia os ensinado. Quando Paulo recebe essas informações, Paulo então agora tem clareza sobre o que ele deveria escrever para aqueles irmãos. Então, quando Paulo escreve esta carta, é na verdade uma resposta, é na verdade uma espécie de reação a estas informações. Então, quando Paulo escreve esta carta, ele tem clareza sobre o que ele precisa escrever. E quando ele escreve primeiro para elogiar esses irmãos. Segundo, para fortalecer ainda mais a fé desses irmãos. Terceiro lugar, ele escreve para preparar esses irmãos
para futuras batalhas que eles ainda haveriam de enfrentar. Quarto lugar, Paulo também escreve essa carta para tratar, mesmo à distância, sobre assuntos escatológicos. Mesmo à distância, Paulo se vê à vontade para tratar de questões complexas sobre coisas que ainda estão por acontecer. E quando Paulo chega naquilo que hoje é o capítulo 5, que é a parte final desta carta, Paulo ele conclui esta carta ressaltando alguns temas que são essenciais à vida cristã. Dentre esses muitos temas, Paulo ele destaca, por exemplo, a importância e a nobreza da gratidão, quando ele diz: em tudo dai graças. Observe que Paulo não diz por tudo, ele diz: em tudo dai graças a Deus. Paulo também fala sobre a importância da profecia no meio da igreja. Paulo também fala sobre o perigo de extinguirmos o Espírito Santo das nossas reuniões. Paulo também fala sobre a necessidade de o cristão orar de forma incessante, quando ele diz: orai sem cessar. Mas agora Paulo está para encerrar esta carta. Paulo está concluindo esta carta. E Paulo, claro que inspirado pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo, orientado pelo Espírito Santo, Paulo, que no capítulo 4 já havia tratado sobre santificação, ele retoma o assunto, ele volta ao assunto da santificação, e ele agora vai concluir esta carta tratando sobre a doutrina da santificação. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está coroando esta carta, ele está selando esta carta, ele na verdade está autenticando esta carta com o assunto da santificação. Se você pode, só quem quer, é claro, diga bem forte, por favor, diga: santificação. Santificação. E eu fico impressionado, porque o apóstolo Paulo, em apenas um versículo, ele é capaz de definir a totalidade da doutrina da santificação. Isso mesmo, Paulo é como uma pessoa que é rara nos nossos dias. Por quê? Porque Paulo é o tipo da pessoa que fala pouco, mas diz muito. Paulo falava pouco, mas quando falava, dizia muito. Porque tem gente que fala muito, mas não diz nada. Talvez você conheça alguém que fala. Quando você pensa que está terminando, ele está só começando. Fala. Quando ele realmente termina, você diz: deixa eu ver o que ele disse. E aí você descobre que ele não disse nada. Paulo é o contrário. Preste atenção nisso aqui. Paulo é o contrário. Paulo, ele fala pouco, mas ele diz muito. E em apenas um verso, isso mesmo, o verso de número 23, Paulo é capaz de definir totalmente a doutrina da santificação. Por quê? Porque só no versículo 23 que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta, primeiro, a fonte da santificação. Segundo, a abrangência da santificação. E terceiro, ele fala sobre a dinâmica da santificação. Em primeiro lugar, Paulo ele nos mostra a natureza da santificação. Segundo, ele nos mostra até onde a santificação é operada em nós. E em terceiro lugar, ele nos mostra como Deus opera a santificação no crente. Então, para você que está atento, na verdade, primeiro Paulo está falando de onde vem a santificação. Segundo, até onde vai. E terceiro, como ela é operada em nós. Então de onde, até onde e de que forma Deus opera em nós a santificação. Observem que Paulo ele abre o versículo 23 nos mostrando
a natureza da santificação, quando ele afirma dizendo: e o mesmo Deus de paz vos santifique. Observem que Paulo, ele deixa claro que a santificação, ela não é uma ideia de homem. Paulo deixa claro que a santificação não é um projeto humano, antes, ela é uma ideia de Deus para a sua igreja, é um projeto divino para o seu povo. Então Paulo, ele está deixando claro que a santificação, por mais, observe isso aqui, por mais que o teu pastor, ele queira, ele lute, ele pregue e incentive você a viver uma vida de santidade, todavia, esse desejo original não é do pastor da igreja, mas ele é do próprio Deus, porque o projeto da santificação não é um projeto de homem, é um projeto de Deus para a sua igreja. Quer ver que isso é verdade? Se você voltar um capítulo, isto é, o capítulo de número 4 desta mesma carta, Paulo está tratando sobre a santificação, e quando Paulo chega no versículo de número 8, ele diz assim: quem rejeita estas coisas, que coisas ele está falando? Ele está falando da santificação. Então é como se ele dissesse: quem rejeita a santificação, observem, ele diz, não rejeita ao homem. Que homem seria este? Nesse caso, Paulo está falando daqueles que ensinam, daqueles que pregam sobre a santificação. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: quem dá as costas para o ensino sobre a santificação, não está rejeitando ao homem que ensina, mas está rejeitando ao próprio Deus. Por quê? Porque a santificação, ela não é um projeto de homem, ela é um projeto de Deus para o seu povo. Mas não só isso, para nós adiantarmos um pouco aqui, quando Paulo ele fala sobre a santificação, no sentido de natureza, de sua fonte, ele não está falando somente no sentido de quem idealizou, mas ele também, jovens, está falando de quem executa a santificação. E isso é fundamental, porque primeiro, é Deus quem idealiza. Segundo, mas quem opera a santificação em nós? Eu sei que é força de expressão, mas vocês já devem ter percebido que eu tenho algumas dificuldades com forças de expressão, porque isso incorre em nós perdermos o verdadeiro sentido da expressão. Então, por exemplo, para você que está atento, por exemplo, é muito comum você ouvir crentes dizer assim: eu vou me santificar. Eu sei que isso é uma força de expressão, mas é preciso ter cuidado, porque eu não tenho condições de me auto-santificar. Por quê? Porque primeiro, eu gero segundo a minha própria espécie. Segundo, por mais crente que eu possa ser, e por mais santo que eu possa estar hoje, ainda há, enquanto eu estiver nesta vida, sempre haverá em mim alguma área que precisa ser purificada. Então, eu não tenho condições em mim mesmo de me auto-santificar. Quer ver que isso é verdade? Quando você olha para o Antigo Testamento, Deus se dirige a seu povo por meio do profeta Isaías, e olha o que Deus diz. Deus diz a Israel: o seu melhor ato de justiça é diante de mim, disse o Senhor, como trapo de imundície. Observe, Deus está dizendo a seu povo: o que você tem de melhor perto de mim é como trapo de imundície. Eu vou pedir licença às moças e vou pedir licença a todas as mulheres, mas eu preciso dizer isso. Sabe o que é trapo de imundície ali? É o que hoje é o absorvente durante os dias de regra menstrual de uma mulher. Olha o que Deus está dizendo. Deus está dizendo a seu povo:
o que vocês têm de mais puro, o que vocês têm de mais perfeito, perto de mim, que sou a própria santidade, é como trapo de imundície. Ou seja, como é que, se isso é verdade, como é verdade, porque é Deus quem fala, como é que eu tenho condições de me auto-purificar, de me auto-santificar? Não há em nós condições de auto-santificação. A única coisa que eu posso fazer é me aproximar da fonte santificadora. Oração não santifica crente, não. Jejum não santifica crente. Na verdade, oração, jejum, leitura bíblica nos aproxima da fonte santificadora. E quanto mais perto estivermos de Deus, Ele então vai nos purificando. Aleluia. Quem aqui deseja estar mais perto desta fonte, aproveite a oportunidade e dê o melhor glória a Deus que você já deu aqui nesta noite. Então Paulo, para nós adiantarmos, Paulo ele começa apresentando a natureza da santificação. Quem idealizou? Deus. Quem executa a santificação? Deus. Mas não só isso, Paulo avança e agora ele nos informa até onde a santificação é operada em nós. E observem, Paulo ele usa expressões como em tudo. Ele usa a expressão como todo, ele usa a expressão plenamente, e ele usa a expressão irrepreensíveis. Cada uma dessas expressões aponta para o todo, a plenitude, e não só uma parte, mas o integral. Ou seja, Paulo está deixando claro que a santificação, quando de fato operada em nós, ela não toca apenas uma parte da nossa constituição. Não, para Paulo, a santificação operada por Deus, quando de fato operada, ela toca em todas as nossas áreas. Eu não estou propondo aqui que nesta vida a santificação nos tornará totalmente perfeitos. Não é isso. O que Paulo está dizendo é que a santificação, quando de fato operada, ela não toca só uma parte da minha vida. Não. Ela toca a minha vida como um todo. Ou seja, o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, a minha mente, o meu coração, as minhas emoções, a minha capacidade intelectual. Ou seja, se Deus está operando a santificação em você, Deus está moldando a sua vida como um todo aqui nesta noite. Mas Paulo ele segue. Então, primeiro, quem idealizou? Deus. Segundo, quem executa? Deus. Terceiro, até onde é operada? É na nossa totalidade. E agora, para mim essa é a parte fundamental, porque agora Paulo nos mostra a dinâmica da santificação, ou seja, ele nos mostra como é que Deus opera a santificação em nós. E aí ele começa dizendo que é primeiro no espírito, segundo na alma e terceiro no corpo. Só quem pode e quem quer e ainda está animado, diga assim: espírito, alma e corpo. Observem que é esta a sequência apresentada por Paulo. E esta sequência, ela não é acidental. Esta sequência, ela não é casual. Não. Paulo coloca nesta ordem, porque é assim que é operada a santificação em nós. E aí Paulo diz que começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Eu preciso que vocês participem
Diga bem forte, para ser uma vez só, por favor, diga assim: começa no espírito, passa pela alma e termina no corpo. Jovens, observem que Paulo, ele está nos dando algumas indicações. Por exemplo, primeiro, ele está dizendo que a santificação não começa de fora para dentro, mas começa de dentro para fora. Segundo lugar, Paulo também está dizendo que a santificação não começa onde os meus olhos veem, mas começa onde só Deus vê. Ou seja, para você que está atento, observem que o que Paulo está dizendo é que eu não posso subestimar ninguém a partir do que os meus olhos estão vendo. Então, nunca meça alguém pelo que os seus olhos estão vendo agora, porque você não tem noção do que é que Deus pode estar realizando nesta vida, exatamente agora pelo lado de dentro. É isso que Paulo está nos ensinando. Agora, nós precisamos dividir isso aqui, porque Paulo fala de uma santificação no espírito, ele fala de uma santificação na alma, e ele fala de uma santificação no corpo. A pergunta aqui é: o que é santificação no espírito? Primeiro, para nós começarmos a tentar responder a esta questão, é preciso levantar uma outra questão: quem é que tem acesso ao espírito, preste atenção, ao espírito do homem? Bom, vamos começar aqui pensando onde é que termina o espírito e onde é que termina a alma. Vai lá, alguém tenta responder. Responde o senhor. Eu não sei responder isso não. Eu só sei que a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai na divisão da alma e do espírito. Eu não sei onde termina o espírito e onde começa a alma, mas Deus sabe onde termina um e onde começa o outro. Então, a pergunta continua: quem é capaz de acessar o espírito do homem? Paulo responde. Paulo diz que só o Espírito de Deus é quem vai no espírito do homem. Então, para você que ainda, e seria bom você estar bem atento a isso aqui, observe, Paulo afirma que só o Espírito de Deus acessa o espírito do homem. Mas aí o mesmo Paulo diz que a santificação começa no espírito. Ora, se a santificação começa no espírito e só o Espírito de Deus vai no espírito do homem, eu pergunto: quem é capaz de começar a obra de santificação no homem? Só aquele que vai no espírito do homem. Se nem eu acesso esse espírito, então a santificação começa onde nem eu sei que começou. Por isso eu estou pedindo para você prestar atenção, porque depois fica: eu não entendi nada. Lógico, tem que atentar para isso. Então diga assim: a santificação. Não, gente, vai lá, diga: a santificação começa num lugar onde nem eu vou. Diga assim: então a santificação começa no lugar e no momento que nem eu sabia que tinha começado. Pastor, não entendi. Agora você vai entender melhor. Para você que está atento, é claro. Observe, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Agora você tem que atentar para a pergunta. A pergunta é: qual foi o dia que você foi gerado? Eu não estou te perguntando o dia que você nasceu. Eu estou te perguntando o dia que você foi gerado. Bom, a mulher grávida vai no médico, aí o médico diz assim: você deve estar mais ou menos com 8 semanas, 12 semanas. Não, médico, mas, doutor, eu quero saber
exatamente. Ele diz: não, não tem exatamente. Não, eu quero saber o dia, a hora. Ele diz: e é eu que vou saber? Agora, quem é que sabe o dia e a hora que foi gerado? Ninguém sabe. E é isso que Paulo está dizendo, que a santificação começa numa dimensão que a gente não vai. A santificação começa num lugar que só Deus acessa. Pastor, como assim? Paulo explica. Efésios capítulo 2. Quando ele diz que antes de Cristo nos encontrar, nós estávamos, não é meio mortos, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Diga então assim: eu estava morto. A pergunta agora é: que morte é essa? Essa é a morte espiritual. O que é morte espiritual? Rapidamente, lembra quando Jesus diz: deixe que os mortos sepultem os seus mortos? Que negócio é esse de morto, sepultar morto? O que Jesus está dizendo é: deixe que os mortos espirituais sepultem os seus mortos físicos. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele está com o seu espírito morto, isto é, separado de Deus, longe de Deus, insensível às coisas de Deus. Mas aí Paulo diz que quando Cristo nos encontrou, ele nos vivificou. Ou seja, quando ele injetou a vida dele em nosso espírito, sem que nós soubéssemos, ali começou o início da obra da santificação em cada um de nós. Quem já recebeu esta vida, se manifeste como vivo aqui nesta noite. Mas ele segue. Começa, diga assim, começa no espírito. Aí ele diz assim: e depois que foi no espírito, a santificação é operada no que ele chama de alma. O que é gente? O que é santificação na alma? Para tentarmos entender o que é santificação na alma, temos que entender o que Paulo pensa sobre alma. O que é alma para Paulo? Vou tentar ser objetivo aqui. Para Paulo, alma é sede dos desejos, central das vontades, onde nasce os meus ideais. É aquilo que me move. É aquilo que controla o meu desejo. Então observe, Paulo diz: a santificação começa no espírito. Nem eu sabia, e Deus já estava operando lá. Logo depois, a santificação passa pela sede dos desejos, central das vontades, a base dos meus ideais. Agora observe, porque o corpo, ele faz o que a alma deseja. Eu vou repetir isso aqui, e não é para reagir não, é para você gravar, porque isso aqui é sério. O corpo faz o que a alma deseja. Agora eu te pergunto, se o corpo faz o que a alma deseja, no conceito de Paulo, o que é santificado primeiro? Em ordem, a alma ou o corpo? Vamos lá. Vai na cola de quem acertou, meu irmão, vai lá. O que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? Tem gente que nem colando vai, já viu, meu irmão? De novo, o corpo faz o que a alma deseja. No conceito de Paulo, o que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? A alma. Então eu te pergunto, quando Deus santifica alguém, o que é que Deus santifica primeiro? O que eu faço ou o que eu quero?
Vamos de novo. Não, a gente vai até chegar lá. O corpo faz o que a alma deseja. O que é santificado primeiro? A alma ou o corpo? Então o que é que Deus santifica primeiro? O que eu faço ou o que eu quero? E aqui está um erro. Porque tem gente que pensa que ser santo é deixar de fazer algumas coisas. Não. Ser santo não é só deixar de fazer o que é errado. Ser santo é deixar de querer fazer o que é errado. Porque tem gente que não vai, mas quer ir. Tem gente que não olha, mas está desesperado para olhar. Tem gente que não faz, mas quer fazer. Por isso Paulo está dizendo que antes de mudar o que eu faço, a santificação muda o que eu quero, muda os meus desejos, me muda pelo lado de dentro. Quem crê que Deus está aqui nesta noite para mudar os nossos desejos, levante a mão e adore a Ele. Na verdade, lembra a oração do Pai Nosso? Parte da oração, Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Eu pergunto a você que está atento: de onde é que Jesus veio? De novo, de onde é que Jesus veio? Então ele sabe como a vontade do Pai é feita lá. Aí ele está dizendo: Pai, faça aqui do jeito que é feita aí. Agora, como é que a vontade de Deus é feita lá? Dá para imaginar a cena? Deus convocando Gabriel: Gabriel, sim Senhor, vá lá em Campo Largo levar uma mensagem. Vou não. Ou não. Olha a fraqueza de um Deus desse. Por que você não vai? Não, porque enquanto o Miguel não me pedir perdão, eu não trabalho nessa igreja. Agora imagine ainda, Deus chamando Miguel: Miguel, sim Senhor, vai lá em Campo Largo guerrear pela minha igreja. Vou não. Por que você não vai? Porque enquanto o Gabriel não reconhecer que foi ele que errou, esta congregação não terá os meus préstimos e os meus honrosos trabalhos. Você acha que é assim que é feito lá? Como é que deve ser lá? Gabriel, sim Senhor, vai, já estou lá. Aí Jesus diz: faz aqui do jeito que é feita aí, sem barreira, sem obstáculo, sem recusa. O que é a santificação? A santificação é a desobstrução do meu coração, e eu começo a desejar o que Deus deseja, amar o que Ele ama e odiar o que Ele odeia. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Diga bem forte: santificação é a limpeza de todo obstáculo. E diga assim: a santificação é o nivelamento do meu coração ao coração de Deus. Diga: quem é santo ama o que Deus ama, deseja o que Deus deseja e odeia o que Deus odeia. Oh, glória a Deus. Vou tentar explicar de uma outra forma. A gente pega aquele texto de Paulo e usa de forma negativa. Por exemplo, quando Paulo afirma dizendo: o bem que eu quero, não faço, e o mal que eu não quero, isto eu faço.
Tem gente que pega isso de forma negativa, mas não é negativo. Para você que ainda está interessado aqui, imagine um jovem não crente, naquilo que lá em São Paulo é chamado de balada. Chega alguém para essa pessoa, para esse jovem, e diz assim: você está pecando. Ou ele vai rir de você, ou ele vai te bater. Porque ele vai dizer assim: isso aqui não é pecado. Eu trabalhei e estudei a semana toda, e agora eu estou no meu momento de lazer. Percebem que o que a Bíblia chama de pecado, o pecador chama de lazer? E ele vai além, diz: isso aqui é meu direito. Percebem que o que a Bíblia condena como pecado, o pecador chama de direito. Então o pecador, ele faz o que faz porque quer fazer. Pega o jovem considerado mais fraco aqui. Ele comete um deslize, ele diz assim: não era para ter feito isso. Eu não queria ter feito isso. Eu te pergunto, já não é um avanço? Porque antigamente fazia porque queria fazer. Antigamente fazia e não sentia remorso nenhum. Mas agora quando faz diz: eu não queria ter feito. Eu te pergunto, já não é um avanço? Já não é uma melhora? Na verdade, quando você começa a desejar fazer o bem e a rejeitar o que é mal, ainda que você não consiga praticar, mas é sinal de que a obra da santificação já foi começada em você. Oh glória, oh glória. Mas deixa eu adiantar aqui. Mas Paulo avança e diz: começa no espírito, passa pela alma, isto é, começa onde só Deus sabe, passa onde só eu sinto, e termina onde? No corpo. Então começa onde só Deus vai, passa por onde só eu sinto, e termina onde todos vêm. Vamos dizer isso aqui? Eu sei que é desconfortável, mas é o que tem para hoje à noite, tá bom? E aí tem gente que fica incomodado. Não tem problema não. Seu incômodo para mim é uma inspiração. Vai lá, diga assim: começa onde só Deus vai. Diga: passa onde só eu sinto. E termina onde todos conseguem ver. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está combatendo os extremos. Porque tem aquele que diz assim: não, eu sou santo. É mesmo? Você é santo por quê? Não, porque eu sigo a regra direitinho. Olha como eu me visto. Olha como eu me comporto. Olha como eu sou. O pastor falou que pode, pode. Não pode, então não pode. Por outro lado, há o outro extremo, que é aquele que diz assim: não, eu sou santo também. Por quê? Não, porque embora a minha parte externa não seja como você pensa que deve ser, mas por dentro, e ainda põe a mãozinha no coração aqui, fecha o olhinho e muda a voz, porque afinal de contas Deus só quer, aí muda a voz, o coração. Se Paulo chegasse, sabe o que ele diria? Não é nem uma coisa e nem outra. Então o que é, Paulo? É tudo. É por dentro e é por fora também. Paulo, ele define isso muito bem em Romanos capítulo 12, quando ele diz: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. O que você roga, Paulo? Eu rogo para que vocês apresentem, ou seja, torne visível, apresente os vossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor. E aí mais abaixo ele diz: e renovai a vossa mente. Deixa eu te perguntar, você consegue ver o que vai na minha mente? Não. Mas você consegue ver o que eu visto? Sim, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: se é para entregar para Deus, tem que entregar aquilo que só Ele vê.
mas também tem que entregar aquilo que os homens conseguem ver. Aleluia. Deus está dizendo a nós nessa noite: se é para entregar no altar, tem que entregar o invisível e o visível, espírito, alma e corpo. Quem deseja entregar tudo ao Senhor, adore a Ele nessa noite. Eu preciso adiantar aqui. Oh glória, oh glória, oh glória. Mas eu lhe faço uma pergunta central, e eu não me canso de fazer essa pergunta, porque para mim isso é vital, é essencial, principalmente a jovens atentos como estes. Por que nós devemos ser santos? Eu desafio vocês, faça uma pesquisa de campo, entreviste aí crentes das mais variadas faixas etárias. Por que a igreja tem que ser santa? Ah, meu irmão, você vai ter muitas respostas, mas a que vai ganhar, eu garanto, é essa daqui: eu tenho que ser santo para ir para o céu. É mesmo? É. Então quer dizer que se não tivesse céu, eu vou repetir isso aqui. Então quer dizer que se não tivesse céu, você não seria santo. É por isso que tem gente que vive pecando, porque a motivação dele em ser santo é ir para o céu. E quem é que fica pensando no céu o tempo todo? Céu, 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 céu. Quem, meu irmão? Não vem com essa conversa para mim, que você fica, eu fico pensando no céu o tempo todo. Nada, você pensa mais no varão do que no céu. Você viu aquele varão? Que varão, hein? É, que varou. E no céu? Existe céu, é verdade. Meu irmão, para cima de mim, eu já passei por onde vocês estão. Quem é que fica pensando em céu o tempo todo? Não, eu até sonho com o céu. Tá bom. Só cantando. Sonhei. Né? Eu preciso que vocês prestem atenção para vocês não me interpretarem mal. Então quer dizer que você é santo porque quer ir para o céu? Então vamos aprofundar a pergunta. E por que vocês querem ir para o céu? Não, porque eu não quero ir para o inferno. A gente vai chegar lá. Então você é santo porque quer ir para o céu. Quer ir para o céu porque não quer ir para o inferno. E por que você não quer ir para o inferno? Não, porque o inferno é ruim. Porque já basta sofrer nessa vida e ainda vai para o inferno. Diabo, preste atenção aqui, jovens. Diabo, demônio, gente que não presta, fogo e enxofre, estou fora. Eu quero ir para o céu. Olha agora. E por que o céu? Porque o céu é bom. E o céu é bom por quê? Porque lá, olha por onde a gente começa. Lá as ruas são de ouro, o muro de jaspe e o rio de cristal. Já perceberam que até em querer ir para o céu a gente é ganancioso? A gente já pensa no ouro. Vai estar todo mundo olhando para a rua de ouro, que coisa linda. Aí alguém diz assim, e Jesus? É mesmo, rapaz. Ele mora por aqui, cadê ele mesmo? O que faz o inferno ser terrível? E o que faz o céu ser maravilhoso? O inferno não é terrível por causa do fogo e nem por causa do diabo. O inferno é terrível porque Deus não está lá. E o céu não é maravilhoso. Eu quero ir para o céu, olha agora.
Ah, e por que o céu? Porque o céu é bom. E o céu é bom por quê? Porque lá, ó por onde a gente começa. Lá as ruas são de ouro, o muro de jaspe e o rio de cristal. Já perceberam que até em querer ir para o céu a gente é ganancioso? A gente já pensa no ouro. Vai estar todo mundo olhando para a rua de ouro, que coisa linda. Aí alguém diz assim, e Jesus? Ih, é mesmo, rapaz. Ele mora por aqui, cadê ele mesmo? O que faz o inferno ser terrível? E o que faz o céu ser maravilhoso? O inferno não é terrível por causa do fogo e nem por causa do diabo. O inferno é terrível porque Deus não está lá. E o céu não é maravilhoso por causa do ouro. O céu é maravilhoso porque a Bíblia diz que lá não precisa nem de sol, porque Ele é a própria luz. Agora, eu preciso adiantar aqui, eu desafio respeitosamente, com todo o respeito do mundo, eu te desafio a me mostrar na Bíblia que a maior recompensa para quem for santo é ir para o céu. Não, pastor, está na Bíblia. Aonde? Não sei aonde. Está na Bíblia, está aí. Aí aonde? E depois não adianta vir querer na internet me indagar, porque lá você não vai ter resposta. Porque tem gente que é muito valente na internet. Então, se quiser indagar, eu vou estar ali depois. Agora, eu te desafio. Onde é que está na Bíblia que a maior recompensa para o santo é ir para o céu? Eu não estou dizendo que não tem céu, mas céu é só um detalhe. Não tem na Bíblia a promessa de que para os santos a maior recompensa é o céu. Não tem. Jesus disse na bem-aventurança: bem-aventurado os limpos de coração, porque estes herdarão a terra? Não, porque estes verão a Deus. O escritor aos Hebreus: segui a paz e sem a qual ninguém vai para o céu? Não, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí Paulo amplia a ideia e explica: o que é mortal se revestirá do que é imortal. O que é corruptível se revestirá do que é incorruptível. Nós receberemos um corpo semelhante ao dele e vamos para o céu? Não, pode ser, mas ele não diz isso. Ele diz assim: e o veremos como ele é. E aí não importa se é lá, se é aqui, não importa. O importante é que seja com ele, do lado dele, olhando para ele. Não é esta a promessa que ele fez? João 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, creiam em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. Aí mais abaixo ele diz: e se eu for, eu virei outra vez e vos levarei para o céu, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quem ainda tem esta esperança, quem ainda tem esta certeza, adore a Ele nessa noite. Onde está a mão que você levanta para adorar ao Senhor? Oh, glória a Deus. A Bíblia manda consolarmos uns aos outros com essas palavras. Toque o ombro da pessoa que está perto de você e diga: alegra o teu coração. Vale a pena ser santo, porque nós o veremos como Ele é. Oh, glória a Deus. Eu começo a encerrar. Então, por que devemos ser santos? Jovens, faça um esforço para pelo menos esta parte eu encerro. Então, por que a igreja tem que ser santa? Fechei a Bíblia. Paulo responde. Qual é a pergunta? Por que eu tenho que ser santo? Qual é a resposta? Na mesma carta, no capítulo 4 e verso 3,
Paulo responde: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então vamos lá? Por que a gente tem que ser santo? Sim ou não? Por quê? Porque esta. Vamos na prática? Por que eu tenho que ser santo? Ora, porque Deus quer que eu seja. Com céu ou sem céu. Ele quer que eu seja, e isso basta. Ué, desanimou por quê? É isso aí. A questão é, o que é vontade? Eu vou tentar o mais rápido possível aqui. Primeiro, vontade ali é lei. Então vamos mudar. Por que eu tenho que ser santo? Porque esta é a lei de Deus. Só estabelece lei quem tem o quê? Autoridade. O que é autoridade? Ser digno de falar sobre aquilo. Por isso a Bíblia diz que todos admiravam Jesus falando, porque ele falava como quem tem e não como os fariseus. Porque quem tem autoridade é uma pessoa que é digna de falar sobre aquele assunto. Porque esta é a lei de Deus. E por que ele estabeleceu essa lei? Porque ele tem o quê? Autoridade. E ele tem autoridade por quê? Porque ele é digno de falar sobre santidade. Por isso a Bíblia sempre diz: sede santo, porque eu sou. Em outras palavras, Deus está dizendo: ninguém é obrigado a andar comigo. Ninguém. Você? Não, você não é obrigado não. Você é obrigado a ser crente? Não, não. Agora, se quiser andar comigo, se quiser fazer parte do meu grupo, vai ter que no mínimo querer se parecer comigo. E como eu sou santo, eu exijo que quem anda comigo também seja santo. E aí dá glória a Deus quem acha que tem que dar glória a Deus. Mas deixa eu adiantar aqui. Mas tem um outro sentido ali. Vontade ali, além de lei, é porque este é o desejo íntimo do coração de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês, jovens. Desejo íntimo do coração, você revela para todo mundo? Sim ou não? Eu preciso que vocês participem mesmo. Sim ou não? Não. Para quem vocês revelam? Não vem falar para mim que é Deus, tá? Não é disso que eu estou falando. Para quem? Para Deus. Tá bom. Não é disso que eu estou falando. Para quem você revela desejos íntimos do seu coração? Primeiro, para pessoas que você ama e pessoas que você confia. Vou te fazer outra pergunta central. Deus exige santidade de todo mundo? Não. De pecadores Deus não exige santidade. Deus exige arrependimento. Só existe um povo na terra que Deus exige santidade. Porque Ele não sai revelando o desejo do coração para todo mundo, não. Desejo do coração Ele revela só para a igreja. Então quando Deus usa alguém para falar de santidade, Ele não está querendo te bater, não. Ele está abrindo o coração e dizendo: eu vou revelar o meu coração pelo lado de dentro para vocês aqui hoje. Sabe qual é o problema? E aí eu sei do que eu estou falando, porque eu já fui bebê na igreja, pré-criança, porque agora tem um monte de coisa, né? Pré-bebê, bebê, pós-bebê, pré-criança, criança, pós-criança, pré-adolescente, adolescente, pós-adolescente. Eu já fui tudo isso na igreja. Jovem na igreja eu ainda sou. Você está rindo por quê, varão? O que é? Sou velho não, sou jovem há muito tempo. É grave essa, porque um dia você vai precisar desse argumento. Então eu sei o que é ser jovem na Assembleia de Deus. Em uma época que jogar bola tinha que jogar escondido. Só que Deus revelava para o pastor porque tinha quem contava.
Não, Deus me mostrou. Eu estou tentando mostrar para vocês que eu sei, preste atenção nisso, o que é ser jovem na igreja. E vou esperar vocês me olharem aqui. E infelizmente se criou na nossa mente a ideia de que santificação é um peso. Eu tenho certeza que quando eu comecei a ler sobre santificação, alguém, e não é revelação não, é certeza, porque eu sei, alguém pensou, é hoje que a gente apanha. Por quê? Porque a ideia que se criou sobre santidade é a ideia de um peso, de uma carga a ser levada, tipo assim, não faça, porque se fizer. Mas Deus está dizendo, santidade não é um peso. Primeiro que eu não te obrigo a nada, mas santidade é a oportunidade que você tem de se parecer com Ele. Isso não é um peso, isso é um privilégio. Você quer ver que é verdade? A gente lê aquele texto, mas a gente lê correndo. E se o meu povo, não é que chama, e se o meu povo que se chama, que chama é nome, ou que chama é a quem você chama. Agora que se chama não. Se alguém te pergunta assim, como é que você se chama? Ninguém está te perguntando a quem você está chamando. Essa pessoa está te perguntando o quê? Qual é o seu nome? Deus diz, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo para Israel, nem nome vocês têm. Porque quando os de fora olham para você, eles dizem, povo de Deus, nação de Deus. Deus está dizendo, sabe o que é ser santo? É carregar o meu nome sobre vocês. E isso não é uma carga, isso não é um peso, isso não é um sacrifício, isso é um privilégio. Deus está abrindo o coração dele para nós hoje e dizendo, eu quero que vocês se pareçam comigo. Quem deseja adorá-lo com a permissão do pastor, esteja em pé, adorando ao Senhor. Eu vou terminar aqui. Diga bem forte, eu tenho de ser santo. Não, isso não é forte. Diga, eu tenho de ser santo. Porque esta é a lei de Deus. É o desejo de Deus. Diga, é a vontade de Deus. Não perca isso aqui não. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve vontade de fazer alguma coisa? Vocês nunca tiveram vontade de nada. Vai lá, de novo. Quem aqui já teve vontade? Levanta a mão. Também não? Vontade de não ter vontade, levanta a mão. Se já teve? Vai lá, quem já teve vontade aqui? Lá. Todas as suas vontades você conseguiu alcançar? Por quê? Porque nós somos seres humanos e nem tudo o que queremos conseguimos. Preste atenção. Mas Paulo diz que a santificação não é vontade do homem. Paulo diz que a santificação da igreja é vontade de quem? Seria bom você estar atento a isso aqui. Paulo diz o quê? Que a santificação é vontade de quem? Deus. E o que é que Deus quer que Ele não faz? Eu pergunto de novo. A santificação da igreja não é vontade de homem. Porque nem tudo que o homem quer se consegue. Mas Paulo diz que a santificação da igreja é vontade de Deus. E o que é que Deus quer que Ele não faz? Jó disse, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus propósitos pode ser
impedido. Deus diz através de Isaías: operando eu, quem impedirá? Então a sua santificação não é vontade humana, é vontade de Deus. Sabe o que isso significa? Que queira o diabo ou não, queira o mundo ou não, você vai ser santo. Porque Deus nunca começa uma obra para deixar pela metade. Então, se Ele começou algo em você, você não vai terminar do jeito que está. Não vai. Por isso eu li o versículo 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: você vai ser santo. Diga: Deus começou algo em você e Ele não vai deixar pela metade. Ele vai concluir a obra. Oh, glória a Deus. Nós vamos orar, mas antes eu quero fazer um convite. E eu quero explorar ao máximo esse tempo que eu tenho. Onde está a primeira pessoa que, participando deste culto, ouvindo os belos hinos que foram cantados e ouvindo esta palavra, e há no seu coração o desejo de fazer parte deste povo, a quem Deus exige viver de maneira diferente. Há no seu coração o desejo de resolver a sua questão com Deus. Onde está a primeira pessoa que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus agora? Onde está a primeira pessoa que deseja se reconciliar com o Senhor? Deixa eu lhe dizer uma coisa, e eu preciso ser bem objetivo aqui. O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. A mulher perdeu uma dracma. Está lá em Lucas 15. A ovelha se perdeu fora. A dracma foi perdida dentro de casa. O pai tinha 2 filhos. Quantos perdidos? Os 2. Um dentro de casa e outro fora. Porque a máxima ali é: o fato de você estar dentro não significa que você não possa se perder. Mas observem, a ovelha se perdeu fora e o pastor foi atrás dela. A dracma foi perdida dentro, a mulher foi atrás da dracma perdida. O filho mais novo se perdeu fora, o pai não foi atrás. Por quê? Porque a ovelha se perdeu por inocência, a dracma foi perdida por negligência, e o filho mais novo se perdeu porque quis. E os mesmos pés que levam o homem para longe de Deus são os mesmos que tem que trazê-los para perto. O Senhor está falando com você. Onde está você que deseja agora usar os mesmos pés que um dia você usou para se afastar de Deus, mas agora há no seu coração o desejo de você usar os mesmos pés e retornar para o lugar que é seu? Onde está você? Eu estou insistindo. Ah, mas Jesus é bom demais para ficar insistindo. Ora, é por Ele ser bom mesmo que a gente insiste. Mas eu preciso concluir esta parte. Mas onde está você? Não é o dia de amanhã que não te pertence. Não é. Não é não. Ah, o dia de amanhã não te pertence. Não, não é amanhã. Não é nem o agora. Na verdade, é a vida que não te pertence. Tem gente que diz assim: ah, eu não gosto de dever favor para ninguém. Pois o salmista diz que no favor está a vida.
A gente já nasce de favor. A gente já nasce devendo. É Deus quem nos dá a vida. Aqui está uma vida preciosa para Jesus. Bom, pelo menos no céu está tendo festa. Foi Deus quem te deu a vida. E Ele vai requerer a forma com que você a tem levado. Aqui está o segundo jovem vindo e retornando à casa do Senhor. Mas eu sei que há uma terceira vida para Jesus aqui. Onde está você? Eu preciso concluir. Alguma moça acompanha essa jovem preciosa para Jesus. Vale um glória a Deus pela terceira vida aqui. Mas eu vou insistir. Porque eu sei que há uma quarta pessoa que precisa se reconciliar com o Senhor agora. Onde está você? Onde você estiver, levante uma de suas mãos, como sinal de aceitação. Lá está mais uma vida, vem aqui, alguém vai te acompanhar. Faça festa, igreja. É por isso que a mensagem não pode ser mudada. Santidade é o que Deus exige da igreja. Onde está a quinta vida para Jesus? Você? Está aqui uma jovem. Está aqui a quinta vida para Jesus. Vale glória a Deus por isso. Eu vou te chamar a última vez. Aleluia. A última. Mas eu aprendi com aqueles que me formaram como crente, como obreiro, e aprendo com os meus pastores e meus pais ainda hoje, de que crente não mente, principalmente num púlpito como este. Eu já preguei ontem à noite, hoje de manhã, já tive momentos de comunhão com o pastor de vocês, com obreiros, já preguei agora à noite. Eu fiz o que eu vim fazer. Adorei a Deus com vocês, orei com vocês, preguei. Eu não preciso enganar, mas é que eu conheço a voz do meu Deus. E há mais alguém aqui que precisa voltar agora. E eu estou te chamando pela última vez. Onde está você? Onde você estiver, vem aqui à frente. O Senhor estava te esperando. O Senhor estava te esperando nesta noite. O Senhor estava te esperando nesta noite. Havia um laço contra a sua vida, mas o Senhor desfez nesta noite. E Ele restaura a sua história hoje. Se a igreja crê nisso e se alegra com isso, levante a mão e dê o melhor, glória a Deus. Com todo respeito, mas eu acho que quem tem o direito de orar por estas vidas é quem vai ser o pastor de vocês a partir de hoje. Aleluia, Jesus. Eu, com muito respeito, eu quero pedir ao pastor Clemerson que ore ou designe alguém para que ore, recebendo em nome dessa igreja essas novas vidas. Vocês estão felizes com 6 vidas para Jesus aqui? Bendito é o nome do Senhor. Estenda a mão à frente. Soberano Deus e eterno Pai,
em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós queremos te exaltar e glorificar o teu santo nome, por estas vidas que se rendem aos teus pés, que ouviram a tua voz, que foi oportunizada nesta noite pela ministração da tua palavra. Espírito Santo de Deus, abraça-os uma vez mais nesta noite. Senhor, santifica, Senhor, nesta hora estas vidas. Escreve o nome no livro da vida uma vez mais. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós ministramos, Senhor, um novo tempo, uma nova história. Senhor, fazemos assim, Pai, te agradecemos do poder que há no nome de Jesus. Amém e amém.